Olá, esse é o Em Dia com a Saúde. O tema de hoje é climatério e menopausa. Para saber sobre sintomas e acompanhamento dessa fase da vida das mulheres, não deixe de assistir ao nosso programa que começa agora. Climatério e menopausa não são sinônimos. É preciso entender a diferença para um melhor acompanhamento de cada fase da vida da mulher. E para entender essa diferença, eu converso agora com o endocrinologista Marcos Neres. Seja muito bem-vindo ao Em Dia com a Saúde. Prazer. Doutor, primeiro quero começar pedindo para o senhor fazer essa diferenciação. Menopausa e climatério, qual é a diferença? Bom, as duas são parte natural do processo de envelhecimento que todas as mulheres vão passar. O climatério é o momento que antecede a menopausa e a menopausa é a parada do fluxo menstrual que se caracteriza, que simboliza, né, ao fim da vida fértil da mulher. Então, esses hormônios começam a flutuar e ter alterações, e aí a gente tem esse período do climatério, que já pode trazer alguns sintomas, e a menopausa é a parada total, já ao fim desse processo. Cada mulher é única, né? Mas por volta de quantos anos o climatério começa a ter a primeira manifestação? Quais seriam esses primeiros sintomas? Bom, a gente considera a menopausa precoce, a parada precoce, abaixo de 40 anos de idade. Em média, a brasileira tem uma menopausa ao redor dos 51 anos de idade, mas isso pode variar entre 45 e até 55 anos de idade. Então, acima dos 40, 45 anos, os sintomas do climatério já podem ficar mais evidentes, né? Então, a menopausa só é diagnosticada retroativamente, né? A gente tem que ter uma parada de pelo menos um ano de fluxo menstrual para a gente caracterizar como menopausa. Então a gente olha para trás e não, ali foi a última menstruação. Mas o período que antecede ele já podemos ter sintomas que indicam que essa data vai chegar. E quais são esses sintomas? Mais calor, mais irritação? Bom, os sintomas são muito variados, mas os que trazem mais limitação para a vida da mulher são as ondas de calor, os fogachos, que a gente são sintomas vasomotores. Mas ele pode vir junto também com sintomas geniturinários, como infecções urinárias de repetição, incontinência urinária, desconforto no ato sexual por ressecamento vaginal. E a gente também pode ter sintomas como depressão, ansiedade, a percepção de alterações da composição corporal, como distribuição de gordura, de peso, sensação de fadiga, de cansaço, dificuldade de concentração. Então são sintomas muito variados, mas que associados a essa irregularidade menstrual, alteração do fluxo nesse período, podem ser o indício da menopausa. Claro que o ideal é ter sempre um acompanhamento médico, né? Várias modalidades, né? Cardiologia, endocrinologia, mas no caso da mulher que já chegou pelo menos aos 40 anos, ela precisa estar de olho nesses sintomas, né? Pode já ser um indício, já pode ser uma sugestão de que ela precisa de acompanhamento, né? Exatamente, é importante ter essa percepção, porque as intervenções que podem melhorar a qualidade de vida, elas são mais efetivas quanto mais precoce a gente consegue fazer o diagnóstico. Então, à medida que isso começa a aparecer nesse período da vida, é importante ter certeza de que é esse período que já está sendo vivenciado, né? Muito interessante, porque geralmente a depressão está associada à ida ao psiquiatra, ao acompanhamento com um profissional da área da psicologia, mas às vezes os hormônios irregulares, né, também pode dar um indício de depressão ou ser confundida com a depressão, né? A menopausa tem muitos fatores que favorecem o aparecimento da depressão. A própria queda dos hormônios sexuais tem um efeito no sistema nervoso central, diminuindo neurotransmissores que trazem a sensação de bem-estar. Mas os outros sintomas, como as ondas de calor, que pioram muito a qualidade de vida, pioram a qualidade do sono, a dificuldade na questão sexual por dor e desconforto, a própria questão de concentração, perda de memória, podem ser fatores que geram um grau de ansiedade e numa pessoa predisposta já levar à depressão. O senhor falou muito sobre a questão do ressecamento vaginal,
Que tipo de ressecamento nós estamos falando? É de nenhuma lubrificação, de pouca lubrificação? Quais indícios podem ser associados à menopausa? A gente pode ser muito variável de indivíduo para indivíduo, depende do grau de perda de estrogenização, né? Mas a gente fala de ressecamento de dor, especialmente de dor no ato sexual, de infecções urinárias de repetição, porque você altera o pH, resseca a mucosa e aí favorece a proliferação de algumas bactérias que facilitam a infecção urinária de repetição. Então, esses sinais já podem ser indício da menopausa. Então é importante estar acompanhando junto com a sua ginecologista e também com o endócrino se esses sintomas aparecerem para poder se direcionar a um tratamento adequado. Para falar de um início de acompanhamento, esses dois profissionais são os mais adequados, né? O endócrino e a ginecologista. A gente fala, são os dois que estão mais em contato direto, que falam direto com essas alterações da questão hormonal, né? Então, claro que se você acompanha com outro profissional clínico que tem a percepção do que está acontecendo, ele vai te direcionar para esses profissionais que têm mais vivência nesse assunto. Doutor, hoje é muito comum irmos às farmácias e encontrarmos uma série de suplementos à venda, alguns com uma promessa de melhorar a concentração. Pode ser que essa mulher confusa ou por falta de informação ouça que comprando determinado suplemento ela vai melhorar a memória, vai melhorar a concentração, de repente é uma concurseira, está estudando. Basta ou precisa dessa orientação mesmo específica de qual suplemento é o adequado? Dentro desse contexto da menopausa, assim, não existem evidências científicas de que nenhum tipo de suplementação vá fazer alguma diferença na evolução. Eu acredito assim, que hábitos de vida saudáveis, como de uma dieta regular, com pouca gordura, boa qualidade de sono, atividade física, são sempre fatores de segurança para qualquer doença metabólica e também para esse período da vida. Então, se você tem uma dieta balanceada, uma atividade física regular, a gente não vai precisar de uma suplementação extra significativa, né? Então, a alimentação e a prática de atividade física podem ajudar ou a não prática podem piorar os sintomas da menopausa? A falta da atividade física pode agravar um quadro metabólico que a própria menopausa traz. Com essa alteração hormonal, você tem uma alteração da composição corporal, uma distribuição de gordura corporal, ajudada pela perda da massa magra, que não é só por causa dos hormônios, mas é pelo próprio envelhecimento. E aí isso favorece o aparecimento de doenças crônicas, como resistência insulínica, diabetes, hipertensão e agravar os sintomas. Então, a atividade física é como se fosse uma poupança, né? Eu falo, a gente está usando para garantir que vai passar melhor em situações diversas. Então, as mulheres que têm uma vida mais ativa, elas passam por esse processo de forma melhor. Não que a atividade física vá impedir a menopausa ou os sintomas em si, mas você pode aliviar os sintomas. Falamos de alimentação, atividade física, mas tem algo que é muito negligenciado, que é o sono, né? Quando nós falamos com o endocrinologista, ele pode explicar melhor por que o sono é tão importante, tanto para a mulher que já esteja na menopausa, quanto aquela que não está ainda. O sono é uma parte importante do dia, nesse momento que a gente faz síntese proteica. O sono é reparador para melhorar a construção muscular, então os processos metabólicos, até para você ter energia nas suas atividades no dia seguinte. A menopausa, a gente tem um fator agravante, porque há uma piora na qualidade do sono, especialmente nas mulheres que passam pelas ondas de calor e fogacho. E isso é um fator que leva à irritação, à piora do quadro de depressão. Então, dormir bem traz melhoras clínicas evidentes, porque melhora a qualidade de vida, né? O senhor falou no início da nossa entrevista sobre menopausa precoce, que ela pode acontecer por volta dos 45? Abaixo dos 40 anos a gente considera como precoce. É comum ou é mais rara? É mais rara, a gente tem vários fatores, tem fatores associados como doenças autoimunes, até mesmo questões genéticas de caráter hereditário, mas também pode estar associada a cirurgias, quimioterapia, radioterapia, outros fatores externos que podem abreviar e antecipar esse momento. Os maus hábitos, a falta de atividade física, a alimentação inadequada, o sono inadequado, eles podem contribuir para uma chegada de uma menopausa precoce?
Podem, a gente tem hábitos que estão associados a isso, como o alcoolismo e o tabagismo, e consequentemente as doenças metabólicas como obesidade, resistência insulínica, elas podem antecipar isso. Não causar a menopausa precoce, mas antecipar a menopausa. O que seria mais tardio, viria mais precocemente. Doutor, aprendemos muito nesse primeiro bloco, mas vamos para um rápido intervalo. Você, mulher que está acompanhando o Em Dia com a Saúde, quando voltarmos no intervalo, vamos falar sobre o acompanhamento da menopausa, do climatério. Doutor, tem muitas explicações para você que está assistindo ao nosso programa. Voltamos já já. Voltamos com mais um bloco do Em Dia com a Saúde. Eu continuo conversando com o endocrinologista Marcos Neres. Aprendemos muita coisa no primeiro bloco, mas agora vamos falar sobre o acompanhamento do climatério e da menopausa. Doutor, a partir do climatério já começa um acompanhamento, um tratamento ou espera chegar de fato na menopausa? Não, a gente já tem, nas mulheres que são candidatas ao tratamento de reposição hormonal, o melhor momento já é no período do climatério. A intervenção precoce está lá associada a melhores respostas, especialmente do ponto de vista cardiovascular, na melhora de atenção, redução do risco de demência. Então, quanto mais cedo, melhor a resposta. Para algumas mulheres, o climatério pode ser mais forte, mais fraco. É possível que uma mulher chegue até a menopausa sem sentir praticamente nada nessa fase de climatério? Sim, é possível. A maioria delas vão experimentar alguns sintomas. Os sintomas mais desconfortáveis seriam os fogachos. Em torno de 80% das mulheres experimentam essa sensação. Algumas delas de forte intensidade maior, outras menores, mas tem mulheres que passam tranquilamente por esse período. Eu lembro de ter assistido a uma entrevista da apresentadora Angélica falando que ela teve dificuldade de reconhecer o climatério, entender em que momento ela estava da vida e que até mesmo passando por alguns profissionais eles não alertaram da maneira devida. Você falou dos fogachos. Quanto de calor seria o suficiente, né? O que a mulher vai experimentar? Ela vai suar muito, ela vai ter uma irritabilidade, ela vai precisar mais de um ventilador, O que seriam esses fogachos? Bom, os fogachos são ondas de calor que têm um início e término súbitos. Normalmente começa na cabeça, nos ombros, no pescoço, que pode vir com sudorese, vermelhidão e depois se espalha pelo corpo todo. E tem uma passagem rápida, né? A resposta rápida não é uma coisa que persiste, mas naquele momento traz uma sensação de mal-estar associada ao calor intenso. Não é um calor que começa durante o início do dia e segue com essa mulher ao longo do dia? Não. Ela se manifesta em ondas. Você vem, sente naquele momento e aquilo se dissipa. E pode vir várias vezes ao dia. À noite seriam mais frequentes? A mulher tem mais dificuldade para dormir por conta dessas ondas? Exato, a noite pode trazer, nesse período da noite traz muito desconforto, porque aí traz o despertar precoce e piora a qualidade do sono. Você falou que o acompanhamento já deve começar no climatério. Caso essa mulher não faça esse acompanhamento, ela pode chegar na menopausa de uma forma tendo uma menopausa mais severa, por exemplo? Sim, a gente poderia abreviar esses sintomas se a gente se antecipasse a piora, né? Os sintomas já podem começar desde o climatério, mas eles podem se agravar até durante esse período. Então, se a gente se antecipa, você pode melhorar essas sensações mais para frente, né? Então, muitas mulheres aproveitam o nosso programa, homens também, né, dependendo da temática, e nós vamos falar já sobre a importância também dos companheiros entenderem esse momento da mulher, mas muita gente assiste ao nosso programa para tentar entender que sintomas são esses e de que forma elas podem procurar um profissional mais adequado, né, que tipo de sintoma está associado a determinada especialidade. Nós estamos falando de um tema que abrange muitas mulheres, né? Muitas mulheres estão nessa fase do climatério e da menopausa. Eu queria que você falasse sobre a importância desse acompanhamento. Começa indo primeiro ao ginecologista, primeiro ao endocrinologista? Bom, é importante a conversa com o médico que você acompanha, que você faz seguimento, para ele entender se aqueles sintomas já começam a fazer parte desse momento da vida.
Depois procurar um médico especialista que tem mais vivência nesse tipo de assunto. Atualmente as especialidades que mais trabalham com isso são os ginecologistas e os endocrinologistas. E a partir daí decidir junto com esse médico o que pode ser feito. Né? O tratamento nem sempre é com terapia hormonal, a gente vai avaliar os fatores de riscos, colocar risco e benefício para ver quem se beneficia com esse tipo de terapia. E aí juntos fazer a melhor escolha para se ter os benefícios que a gente quer. Um companheiro pode ajudar ou pode até piorar esses sintomas, deixando a mulher mais irritada ainda por não entender? Sim, é muito importante conhecer e saber que ela está vivenciando esse momento, que não é um momento de transição, de mudança, que pode trazer dificuldades na vida do casal. Então, ele compreendendo isso, vai ser melhor para a vida do casal. Né? É importante ele entender esse momento e saber como as coisas acontecem. Vamos falar de acompanhamento. Qual é a associação mais imediata? Climatério e o quê? Tomar remédios? Qual é a primeira associação? Bom, de imediato o climatério está relacionado à flutuação dos hormônios. O que traz a limitação mais na vida das pacientes são as ondas de calor. Então, as principais indicações de tratamento medicamentoso estão relacionadas aos fogachos, ao tratamento de osteoporose, que é uma das complicações que pode vir com a menopausa, e com sintomas geniturinários. Então, essas são indicações formais. Os benefícios podem vir junto com as outras complicações que vêm da menopausa, mas de fato a indicação formal é essa. Mas a gente precisa entender que não é só a indicação, a gente também tem contraindicações do uso, né? Então, mulheres que têm um sangramento vaginal de causa desconhecida, histórico de infarto, histórico de AVC, doença hepática e antecedentes de câncer de mama, essas têm contraindicação. O tromboembolismo é muito importante também, histórico de trombose venosa, porque a reposição também aumenta o risco disso. Então, a gente tem que pesar o risco e avaliar os benefícios que o tratamento pode trazer. Mas a gente tem as mudanças de hábito de vida, mudanças comportamentais, com melhora na qualidade da dieta, melhora na atividade física, tirar hábitos ruins como o tabagismo e o etilismo, são medidas alternativas. E naquelas mulheres que têm contraindicação para a terapia hormonal, existem outras terapias de medicamentos que estão associados à redução, não de forma tão efetiva, mas a redução ou a diminuição dos sintomas, como os antidepressivos. Alguns tipos de antidepressivos são utilizados no tratamento para aliviar, por exemplo, os fogachos. Pela sua explicação, que foi muito clara, nós não estamos falando do tratamento do climatério, mas de uma série de situações e que cada mulher é única, umas vão demandar um tratamento, outras diferente, né? Não se trata de uma doença, a gente está falando de um momento vivenciado vai ser vivenciado por todas as mulheres, mas cada uma tem a sua individualidade e a gente tem que identificar os fatores de risco para a gente beneficiar da melhor forma. Então, trata-se de uma reposição para melhorar a qualidade de vida e diminuir o risco de algumas doenças. Tem a alternativa do comprimido e tem a alternativa do implante, são alternativas diferentes para situações diferentes? As vias de administração hoje liberadas no Brasil de hormônio, de terapia de reposição hormonal, ela pode ser oral, através dos comprimidos, ou de gés por via transdérmica, ou ainda injetáveis, que existem algumas reposições que podem ser por via intramuscular. A via de aplicação que tu colocaste do implante, dos implantes, a gente não tem uma normatização, porque ainda não existem trabalhos de segurança com essa via de administração. Então é preciso que se tenha teste para saber a dose adequada, para o perfil de paciente adequado, avaliando segurança, avaliando o risco de complicações para ela passar a ser uma via indicada. Então a maioria dos implantes hoje são manipulados, o médico que escolhe a dosagem, tentando individualizar, mas a gente não tem trabalho de segurança para indicar essa via de tratamento. Nós estamos falando de um país continental, né? Também tudo é ofertado na internet. Tomar cuidado também com o que você compra pronto, né? Com a promessa de amenizar os sintomas da menopausa, do climatério. Tem de tudo nas redes sociais. Tomar cuidado para essa compra não ser um problema, né? Exato. A gente precisa ter muito critério. Assim, é importante que você faça qualquer conduta em relação a isso com orientação de um médico que conhece
a esse momento e que sabe indicar o melhor tratamento para você. É a questão da individualização, de fato. Além disso, uma coisa importante, o médico precisa identificar um que a gente chama de janela de oportunidade, porque nem sempre a reposição hormonal vai ser benéfica a depender do momento em que a gente indicar. Então, quando eu falei, no início a gente vai ter melhores resultados, mas a mesma terapia que a gente coloca no início, se eu usar em mulheres mais idosas, por exemplo, eu posso aumentar o risco, ter o efeito inverso. Então, piorar a demência, aumentar o risco cardiovascular em idades acima de 65 anos. Então, por isso, tem que ter uma supervisão e uma indicação médica de alguém que conhece e possa lhe acompanhar. Eu já vi em alguns momentos e em postagens nas redes sociais a preconização da não reposição hormonal, né, de um tratamento mais natural. Esse tratamento natural, ele também é reconhecido, ele é aceito? Existem alguns fitoterápicos que podem ter algum efeito na melhora dos sintomas. Mas, assim como alguns medicamentos, a gente não tem trabalhos de segurança para garantir e para ter uma indicação precisa. Ela pode até ser lançada mão, acho que no Brasil a gente tem 3 fitoterápicos, mas desde que isso seja uma decisão tomada junto com o paciente e do médico com o paciente, né, que ele tenha consciência de que pode ser feito, mas a gente não tem dados de segurança a longo prazo. É preciso de um acompanhamento, da mesma forma do outro, que é hormonal, o não tratamento hormonal também precisa de acompanhamento. Exatamente. Né? Doutor, nós estamos falando de menopausa, mas também a andropausa, né, é tão intensa quanto, ou os homens estão em vantagem, nós sofremos mais? Pois é, esse termo andropausa é um termo que a gente tem que usar entre aspas, porque não são fenômenos iguais. A menopausa é um evento marcado para todas as mulheres. E a andropausa, essa parada da produção de hormônios no homem, não é um fenômeno global. Alguns homens vão vivenciar esse momento. E isso pode ser relacionado ao envelhecimento e à diminuição da função das células testiculares que podem levar à queda da testosterona. Então, nem todos os homens vão passar por isso. Não há uma equivalência, né? Não há uma equivalência. E os que vivenciam esse momento, claro, precisam procurar os médicos para entenderem e se caracterizar o hipogonadismo, eles também vão se beneficiar com a reposição. Doutor, conversamos muito sobre menopausa, sobre climatério, o senhor é endocrinologista. Eu queria perguntar também para o senhor quais são os problemas mais comuns que você recepciona no seu consultório. As pessoas relatam o quê? Seria o problema na tireoide, hipertiroidismo? Bom, o consultório de endocrinologia é muito variado, né? A gente recebe várias doenças associadas, mas é muito comum, as mais comuns estão associadas à obesidade, ao diabetes e às doenças tiroidianas. Aprendemos muito, estamos terminando o Em Dia com a Saúde de hoje. Para finalizar, eu só gostaria de deixar algum recado para o nosso telespectador, principalmente para as mulheres que acompanharam o programa. Sim, que eu acho importante elas entenderem que esse é um processo natural do envelhecimento e que todas elas vão passar por isso, que elas precisam se atentar aos sintomas, porque o diagnóstico precoce pode ajudar elas a passarem por esse momento difícil, esse momento de transição, né? Então a gente pode amenizar os sintomas, a gente tirar o estigma de que isso é uma marcação de ser jovem para ser velho, que na verdade é um processo de continuação e que a vida vai seguir normalmente, desde que a gente saiba discutir o assunto e abordar a coisa da melhor forma possível. Só para finalizar, lembrei de um detalhe, afeta também o período reprodutivo da mulher? A mulher que já está no climatério, ela tem menos chances de engravidar? Sim, a gente já tem uma redução da fertilidade nesse período. Apesar, a gente já pode ter ciclos que a gente chama de anovulatórios, onde você pode ter fluxo menstrual, mas não tem ovulação, mas pode haver gravidez nesse período. Tem que se prevenir se não quiser engravidar. A questão da diminuição do fluxo menstrual, do espaçamento entre uma menstruação e outra, também são indícios de uma chegada de um climatério? Isso, a irregularidade nos ciclos, ela pode já ser um primeiro sinal de que a gente está entrando nesse período.
Então, a redução do tempo, a redução do fluxo, o intervalo variável entre um fluxo e outro, já são sinais que podem determinar esse período. Doutor, muita informação até agora. Se o senhor ficar aqui, eu vou lembrar de mais perguntas, a gente não vai ter fim. Mas eu quero agradecer a sua participação, seja sempre bem-vindo ao programa Um Dia com a Saúde. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada pelos esclarecimentos mais uma vez. O Em Dia com a Saúde termina aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na sua tela. O programa de hoje termina agora, mas voltamos no próximo programa com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!